Olá, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, espero que você esteja bem. Você está no canal Levando Crianças a Jesus e este canal tem por objetivo edificar a vida dos nossos irmãos e levar o Evangelho até aqueles que não o conhecem. Irmãos, eu vou começar aqui hoje, a pedidos de uma inscrita do canal, a nossa irmã Regina, uma série de vídeos a respeito da vida do apóstolo Paulo. Não é nada muito elaborado, é tudo muito simples, mas eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que eu tenho aprendido a respeito dele nos últimos anos. E para quem gostaria de saber a importância de se estudar sobre a vida de Paulo, é que nós vemos Cristo na vida de Paulo em diversos sentidos, né? Em diversos momentos, né? Na pregação de Paulo, no abdicar de Paulo nós vemos Cristo, e tudo isso eu quero mostrar para vocês aqui nessa série, ok? Então nós vamos começar em Filipenses, no capítulo 3, dos versículos 4 até o versículo 8, que diz assim: Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei foi fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Então, irmãos, eu quero falar aqui um pouquinho a respeito do que Paulo perdeu por Cristo. Através do texto aqui, a gente sabe que ele está falando daquilo que ele tinha na lei, né? Da posição que ele tinha na lei, né? Do cargo que ele ocupava, de todo o conhecimento que ele tinha na lei, e por que não dizer daquilo que ele recebia como retorno, de todo o lucro, de todo o salário, de toda a evidência que ele tinha, né? As pessoas o consideravam como um jovem notável, né? Quando ele praticava, então, ali a lei, quando ele estava servindo a sinagoga, enfim. Todas essas coisas. Paulo, enquanto era Saulo ainda, né? Era visto assim como um jovem brilhante. Né? E eu quero então contar para vocês aqui algo que eu aprendi com a minha tia Esther. Né? A tia Esther foi a pessoa que me ensinou a trabalhar com crianças. E ela escreveu sobre a vida do apóstolo Paulo ainda na sua infância, no livro Ocultinho 7 a 10, que é o livro 6, tá bom? Que tem a história do apóstolo Paulo. E ela escreveu porque ela estudava muito. Tia Esther era uma pessoa de uma vasta sabedoria, né? Ela era uma estudiosa. Entre as coisas que ela sabia hebraico, que é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? O hebraico é muito difícil. Enfim, ela era muito estudiosa mesmo. E aí, então, ela passa esse conhecimento das escrituras, dos livros que ela tinha lido. Ela passa muita coisa nas histórias para as crianças. Então, lendo o livro dela, eu fiz um pequeno resumo para trazer para os irmãos a respeito da infância do apóstolo Paulo, como ele chegou a ser aquele jovem brilhante chamado Saulo, ok? Então vamos lá. Saulo nasceu na cidade de Tarso, que era a capital da Cilícia. Ele era judeu, embora tivesse nascido numa cidade grega. Por quê? Porque o pai de Saulo era judeu
E segundo o que a minha tia Esther aqui explica no livro, quando um judeu nasce em qualquer outro lugar, né, um filho de família de judeus nasce em qualquer outro lugar no mundo, ainda assim ele é judeu, considerado pela linhagem, certo? Então, o pai de Saulo, falando um pouquinho do pai, ele havia feito coisas importantes para Roma e adquiriu para si e para sua família, para sua linhagem, a cidadania romana, tá certo? Essa cidadania então estende-se aos filhos, né? E por causa disso, Saulo era romano também, tá certo? E judeu, né? Como eu havia explicado para vocês. Ainda criança, Saulo era muito estudioso, sabia os livros da lei, né? E aos 13 anos, Saulo falava o grego, o aramaico e o hebraico religioso. Então, como um menino judeu, Saulo estudava na sinagoga. Naquela época, os meninos estudavam na sinagoga e as meninas estudavam em casa com as suas mães. Os meninos também aprendiam uma profissão. No caso, Saulo era um menino de posses. O pai de Saulo era um homem muito instruído e tinha posses. Mas, mesmo assim, os meninos, mesmo na situação de Saulo, os meninos ainda aprendiam uma profissão. Então, Saulo se dedicou a aprender a fazer tendas, tá certo? Saulo, aos 13 anos, era tão estudioso que ele concluiu tudo o que ele podia aprender em Tarso. Não tinha mais nada para ele aprender lá. Então foi aí que o seu pai decidiu enviar Saulo para Jerusalém. E foi o que ele fez. Enviou Saulo de navio para que ele pudesse então continuar estudando, né? Então, ele foi enviado para estudar aos pés de Gamaliel, que era um professor muito bem reconhecido, que estava lá em Jerusalém. Saulo então continuou estudando, né? E por conta disso, meus irmãos, ele tinha um grande reconhecimento entre os próprios judeus, entre ali aquelas pessoas, os principais, os príncipes dos sacerdotes ali, né? Irmãos, por conta disso, Paulo, ainda jovem, ocupou um lugar de importância, né? Um lugar de evidência. Por quê? Porque ele tinha todo esse conhecimento, todo esse estudo, sabia muito bem a lei, falava todas estas línguas, né? E foi estudar com o mestre Gamaliel, né? Então, meus irmãos, tudo isso fez com que o jovem Saulo chegasse a um patamar que outros homens só chegariam mais tarde, né? Ele realmente era assim um adolescente, uma criança, né? Foi uma criança brilhante, né? Muito estudioso, muito dedicado. E isso o levou a crescer muito rapidamente dentro dos parâmetros da lei, ali dentro do que a lei oferecia para os religiosos, né? Então, meus irmãos, a gente consegue entender aqui um pouquinho do que Paulo fala que ele reputou por perda. Porque, irmãos, qualquer pessoa no lugar de Paulo pensaria, quando foi chamado por Cristo, né, pensaria em tudo que tinha ficado para trás. Todos os anos de esforço, todo o trabalho, né, todo o estudo, tudo que ele se empenhou para chegar onde ele chegou, né? Qualquer pessoa pensaria nisso. Mas Paulo, ainda que tivesse pensado nessas coisas, decidiu deixar tudo para trás. Todos os anos de estudo, todos os anos de empenho, né? Tudo o que ele fez em prol da lei, ele deixou para trás por causa de Cristo, porque ele queria receber um tesouro maior chamado Jesus Cristo, tá certo? Então, eu gostaria de saber aqui se você está gostando de estudar comigo sobre a vida do apóstolo Paulo.
Deixe aqui nos comentários. Eu gostaria de pedir também que você encaminhasse esse vídeo para outras pessoas, né? Compartilhasse o vídeo, que você deixasse o seu like para que a plataforma entenda que esse vídeo é importante e sugira também para outras pessoas. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Amém.